A casa da infância de Jesus Cristo, em Nazaré. Arqueólogo diz ter encontrado a casa da infância de Jesus Cristo, em Nazaré. Um pesquisador britânico afirma ter encontrado a casa onde Jesus Cristo passou a infância, após 14 anos estudando uma antiga residência do século I. Localizada sob o convento das Irmãs de Nazaré, um mosteiro católico em Israel. A casa de pedra e argamassa, que foi descoberta pela primeira vez na década de 1880, foi parcialmente cortada em uma encosta de calcário por um artesão habilidoso, provavelmente José, pai de Jesus, segundo o professor Ken Dark, um arqueólogo da Universidade de Reading, na Inglaterra. As freiras do convento empreenderam as escavações até a década de 1930, na crença de que abaixo estava localizado o lar de infância de Jesus. Elas tinham como base a afirmação de um famoso estudioso da Bíblia, Victor Guerin, em 1888, mas nunca encontraram qualquer prova. Mais trabalhos de escavação ocorreram no local entre 1936 e 1964, por um padre jesuíta, mas foi quase esquecido pelos estudiosos, até que o professor Dark iniciou um novo projeto em 2006. Ele publicou um artigo em 2015, com base nas descobertas iniciais do sítio, sugerindo que esta era a casa de Maria e José. Mais tarde, uma análise confirmou que o local remonta ao século I, reforçando a ideia de que era de fato a casa de Jesus. José é conhecido por ter sido carpinteiro, mas também foi referido no Novo Testamento como tekton, termo grego usado para artesãos que construíam casas. A casa era provavelmente composta por um pátio, salas de estar e despensa, além de um terraço para atividades domésticas externas. Uma escada cortada na rocha próxima a uma das paredes levava a um segundo andar. Ficou claro que quem construiu a casa tinha um ótimo conhecimento do trabalho com pedra. Isso, certamente é o que poderíamos esperar da casa de um tekton, o termo usado para José nos evangelhos, que, embora geralmente traduzido como carpinteiro, na verdade significa um artesão, associado à construção, disse Dark. O local, onde hoje é encontrado o convento, teria sido ocupado no início do primeiro século depois de Cristo, ou possivelmente no final do primeiro século antes de Cristo. Após a morte de Jesus e a disseminação do cristianismo, uma igreja caverna foi construída na colina adjacente, a casa do primeiro século, por volta do século IV. Outra igreja maior teria sido construída no século V, acima da casa do primeiro século e da igreja caverna. O convento das Irmãs de Nazaré está situado no centro da Nazaré dos dias modernos, numa rua lateral próxima à famosa Basílica da Anunciação, construída no local onde o anjo teria dito a Maria que ela daria à luz Jesus. Para Dark, isso sugere porque a igreja do século V sobre a casa de Jesus foi considerada tão importante. Ele sugere que os construtores de igrejas da época sabiam que havia alguma tradição relacionada a esta casa do primeiro século. Nada disso, é claro, prova que a casa do primeiro século era aquela onde Jesus foi criado, mas fortalece consideravelmente o caso, já que foi relatado pela primeira vez em 2015, disse o arqueólogo. O projeto é detalhado pelo professor Dark em seu novo livro Convento das Irmãs de Nazaré, um local do período romano, bizantino e cruzado no centro de Nazaré.